Pode tomar o seu assento. Amados, quando eu estava vindo para cá, eu até comentei com eles, falei assim, eu tenho uma responsabilidade de pregar a palavra, e eu gosto de falar o que Deus manda falar. E Deus, Ele me deu um sinal. Ele me trouxe em Apocalipse capítulo 22, e Ele fala do cumprimento de todas as coisas. E o cumprimento de todas as coisas, ele está através da palavra de Deus. E quando nós escutamos esse louvor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. E muitas vezes, irmão, nós precisamos habilitar essa palavra na nossa vida. E muitas vezes nós precisamos viver a virtude de Deus, aleluia, quando nós tocamos nele com responsabilidade, aleluia. Abram em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De certo que a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O que eu tenho ministrado em muitos lugares por onde Deus tem permitido que eu esteja, é que hoje em dia as igrejas, elas estão cheias. Nós vivemos num país que hoje a maioria conhece a palavra de Deus, e porque muitas vezes as coisas não acontecem. Uma coisa, a Bíblia fala que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nem todos os lugares Ele se manifesta. Aleluia. Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós temos que invocar a Deus, aleluia, enquanto podemos achar, aleluia, e clamar a Ele, aleluia, para que a vontade dEle aconteça, para que as coisas que Ele tem estabelecido aconteçam. E eu quero citar um texto aqui, que Deus está me conduzindo a falar. Vão agora em Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitou isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: tão somente se eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu em seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E eles, olhando ao redor para ver o que isso fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Como eu falei para você, Jesus estava num lugar aonde a multidão o apertava. Ele estava num lugar aonde ele estava manifestando a glória dele, aonde ele estava, aleluia, ministrando a vida de A, de B, de C, aonde Jesus estava, milagres aconteciam, aleluia.
Mas aquela mulher, como nós lemos, aleluia, em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher, ela estava vivendo um processo de 12 anos. Aquela mulher entrou no lugar, naquela época, quando as mulheres, aleluia, tinham, aleluia, esse trabalho, aleluia, de purificação, elas tinham que ficar num lugar separado. Aquela mulher, ela teve uma perspectiva frustrada, e quando as perspectivas da nossa vida são frustradas, ela mexe inconstantemente, aleluia, com a nossa fé. Quando nós temos, aleluia, alguma coisa que sai fora do nosso controle, quando nós temos situações, aleluia, que levam, arremete a gente a um campo de uma atmosfera do sobrenatural, muitas vezes as nossas expectativas, elas se frustram com alguns resultados. E aquela mulher, ela entrou naquele lugar para ficar 7 dias. Eu não digo que ela ficou sangrando os 12 anos, mas o que acontecia? Ela só poderia sair daquele lugar depois que terminasse o ciclo, aleluia, de sangramento. Parava 2 dias. Ela falava: dessa vez vai dar certo, aleluia. Quando chegava no horário dela sair, voltava a sangrar, ela voltava a ficar. E ela já estava nessa situação há 12 anos. Há 12 anos, aleluia. A vida dela, ela tinha gasto tudo, aleluia. E a Bíblia fala que a vida dela tinha ido de mal a pior. Ela não tinha possibilidades, ela não via, aleluia, possibilidade. Mas então, aleluia, a Bíblia fala que ela escutou falar de Jesus Cristo de Nazaré. E quando ela escutou falar de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, ela falou assim: tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, aleluia, eu serei curado. A fé, ela tem que ser acompanhada de uma decisão. A fé por si só, quando ela não é acompanhada de uma decisão, você acaba se frustrando. Mas ela teve fé: se tão somente eu tocar nas orlas da veste desse homem, aleluia, eu estarei curado. Como eu disse para você, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, tem todo o poder e conhece tudo, mas não é todos os lugares que Ele se manifesta. E uma multidão, pastora, o apertava, mas alguém tocou nele de forma diferenciada. Alguém tocou nele, aleluia, crendo que poderia ter a sua vida transformada. Alguém tocou nele, aleluia, sabendo que a partir daquele momento, aleluia, tudo aquilo que ela tinha vivido ficaria para trás. E eu quero te enunciar, aleluia, as características da fé, a natureza da palavra fé. A palavra fé, ela te liberta. E a primeira libertação que nós temos, aleluia, é da servidão e da corrupção. Romanos capítulo 8, versículo 21. Aleluia. Vamos ler para o 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do quem a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de me liberar da servidão, ela tem a capacidade de me liberar da escravidão, aleluia. Ela tem a capacidade de ampliar o horizonte, o foco. O que é foco? É trazer para perto. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de trazer para o campo visual. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que você espera. Romanos capítulo 4, versículo 17. Creu Abraão em Deus, aleluia, e isso foi imputado como justiça, a ponto dele crer contra a esperança, chamando as coisas que não são como se já fosse.
E muitas vezes, irmão, essa libertação, ela tem que ser acompanhada com atitude. A segunda liberdade, ela vem através do Espírito. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se o ministério da morte gravou com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, e qual era transitória, como mais agora glória maior do ministério do Espírito. Amados, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de liberar uma unção no teu espírito. A Bíblia fala em Efésios, aleluia, que Deus, para garantir a promessa que Ele tem para mim e para a sua vida, Ele colocou como penhor o Espírito Santo. O que é penhor? É quando você penhora algo que vale mais do que a promessa. Por exemplo, a nossa promessa está garantida, aleluia, pelo penhor de Deus com o Espírito Santo. A Bíblia fala em Efésios 4:30, e não extingueis o Espírito Santo, a qual está selado até o dia da redenção. Aleluia. Existe um peso de glória, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e o penhor de Deus sobre isso, aleluia. Mas eu tenho que ter ousadia em crer, eu tenho que ousadia para que trazer, aleluia, a realidade do céu para a terra. Fala para o seu irmão, eu creio que esse ano eu vou trazer a realidade do céu para a terra, porque a Bíblia fala que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Aleluia. Você tem que ter esse nível de revelação, irmãos. Aleluia. Pelo poder do nome de Jesus. Cristo é nosso libertador. Nós não podemos estar, aleluia, à margem, aleluia, de uma convicção humana. Aleluia. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por que ele diria e não cumpriria? A Bíblia fala que nós que somos homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que se o nosso filho pedir pão, nós não vamos dar pedra, pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente, que dirá Deus. Aleluia. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o ambiente profético que nós estamos. Uma das coisas que eu fico impactado, é como Deus, Ele trabalha quando nós invocamos o nome dEle com autoridade. Eu tenho 2 exemplos para você entender. A minha esposa, ela estava muito machucada, irmãos. Imagine uma mulher que estava machucada, porque a nossa igreja se dividiu. Saíram 200 pessoas, ou não sei quantas mais. Eu sei que saíram muita gente. E sempre outros problemas que nós tivemos, a mulher falava assim: tudo isso acontece porque você ama sem freio. Você ama demais.